a quem eu convido agora ao palco para nos falar um pouquinho sobre a inteligência artificial nos negócios, oportunidades e desafios. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Diogo, obrigado pela apresentação. E ele falou que ia deixar para mim, mas ele falou tudo, né? Esse programa ele nasceu para criar uma cultura aqui na nossa região de inovação. Uma cultura que eu entendo que é o futuro da inovação, que é o Open Innovation. Todo mundo que já inova, que já teve iniciativas de construir novas oportunidades, de fazer inovação acontecer, sabe a dificuldade que é. E a inovação aberta significa que eu vou fazer isso em conjunto, com parceiros, com colegas, com quem conhece mais um assunto ou outro assunto, ou quem está no governo, ou quem está na universidade, quem está na educação. E a Open Innovation tem essa característica de poder atrair diversos parceiros. E esse grupo que a gente está montando aqui na CI, para startups, é justamente com esse objetivo: atrair a comunidade que tem intenção em inovar para se reunir num projeto em comum e poder construir Open Innovation e aí junto definir quais são as startups que podem contribuir também nesse ecossistema. Então, muito mais do que investimento, é um aprendizado. Então, conto com vocês aí participando desse programa, que vai ser um excelente aprendizado para todos. Bom, vamos falar um pouco agora, então, sobre inteligência artificial nos negócios, né? A gente tem ouvido falar muito sobre inteligência artificial e como que isso afeta nossos negócios, como é que afeta a nossa vida, a nossa educação. Eu separei alguns tópicos assim. Primeiro, para a gente nivelar, né, o que é inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela deu um salto quântico nas últimas semanas, assim, inimaginável até pouco tempo. Depois, como é que ela funciona, para que a gente possa entender até onde ela pode ir e como eu posso beneficiar o meu negócio com ela. Em seguida, quais são os desafios, né? Tudo que é novo traz desafios. Desafios para aquilo que eu já tenho, desafios para onde eu quero chegar. E quais são as oportunidades, que né, eu acho que o objetivo que a maioria está aqui, né? Como que eu posso aproveitar esse momento para surfar nessa onda. E por fim, né? Qual é a evolução? Aonde nós vamos? Aonde nós podemos chegar ainda com tudo isso que está acontecendo? Bom, para começar, meu trabalho foi muito fácil, né? Eu entrei lá na IA e disse assim: monta uma palestra para mim. E está pronta. Eu devo ter levado, sei lá, uns 10 segundos para pedir o que eu queria, né? Favor, gerar conteúdo de uma palestra de IA para um público de empresários que desejam conhecer mais sobre IA, enfim. Aí, a IA gerou para mim uma palestra. Eu não editei nada, isso aqui é 100% gerado pela IA. Sem edição. Ela foi escrevendo, foi escrevendo. Eu não quero que vocês leiam, obviamente que não, né? Senão, vocês podem ir lá na IA e também pedir esse mesmo conteúdo aqui. Foi escrevendo, continuou e tal. E aí eu disse, opa, só isso não chega. Porque o que eu estou trazendo, o que a IA gerou, está na mão de todos vocês. Vocês podem fazer isso. Não precisa vir aqui num evento, numa palestra, para escutar o que ela tem para dizer. Isso é acessível para todos. Aí eu disse, bom, legal, vamos fazer esse negócio aqui ficar mais criativo. Vamos inovar um pouquinho. Aí eu disse, IA, por favor, crie uma imagem que represente a IA com um cérebro e um processador unidos, iluminando o futuro. Aí eu coloquei o link aqui, gente. Né? Aqui embaixo, ó, da anterior também tinha um link de qual IA eu usei, porque hoje tem várias IAs disponíveis. Né? E aí ela criou uma imagem, eu fiquei me achando um artista. Gostaram? Ficou legal, né? Eu jamais conseguiria criar alguma coisa similar a isso. E é minha autoria, é minha. E cada um de vocês pode fazer isso. Aí eu me achei um artista, comecei a criar mais, né? Bom, como eu tinha que fazer uma apresentação, de onde é que eu vou buscar imagens para essa apresentação? Gostei do assunto, né? Comecei a brincar com o negócio. Aí eu disse, como é que Van Gogh
pensaria isso, né? Então faz aí, pega essa imagem aqui e me faz estilo Van Gogh. Olha só o que ele trouxe. Estou com um quadro de Van Gogh lá em casa agora, de minha autoria. Legal, né, gente? Bom, vamos lá então. Para resumir o que a IA me disse, né, o que ela gerou, então esse conteúdo, que essa frase ainda é gerado automaticamente pela IA, ela me diz o seguinte: as possibilidades são infinitas. Né? Eu vou deixar vocês lerem, porque esse resumo ele é importante. Talvez o maior desafio que a gente tem aqui é o final do primeiro parágrafo ali, que é implementar IA de forma responsável e ética. A gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas essa é uma das maiores preocupações hoje. E a última, né, que o futuro com a IA, ela muda tudo que a gente conhece até hoje em termos de negócio. Tudo que a gente conhece sobre educação, tudo que a gente conhece sobre conhecimento e sobre inteligência. De novo, né? Vamos para a IA de novo, né? IA, por favor, me faça uma lista dos melhores exemplos de uso da IA, para que a gente possa começar a ter insights aqui e saber onde é que eu posso chegar. Quais são os bons exemplos que eu tenho aí? Bom, aí eu aproveitei a minha obra de arte e coloquei aqui, né? Assistente virtual, todo mundo já conhece. Carros autônomos, todo mundo já viu falar. Reconhecimento de voz, né? Está no nosso celular. Não tem nada de novo até aí, mas é IA. Cercamento eletrônico, que a prefeitura está usando aqui desde quando, Fátima? 19, né? Esse cercamento eletrônico, que tem câmeras, que identificam as pessoas que estão passando, que estão se aproximando de uma escola, ou que estão passando na rua, né? Por reconhecimento, por saber o histórico daquela pessoa, mas também pela expressão facial dela, se ela está mal intencionada ou não, né? Pela atitude dela, se é uma atitude normal ou não. O que mais nós temos aqui? Diagnóstico médico. Já tem inteligência artificial fazendo diagnóstico médico com maior precisão do que os médicos. Fazendo análise de exames, especialmente exames de imagem, com precisão muito superior, 99,99888 de acerto de exame de uma imagem de oncologia, por exemplo. Chatbots, que é o que a gente, né, que foi o boom agora de inteligência, que foram os chatbots. Reconhecimento facial, que nós estamos falando agora, e a tradução automática, que muita gente já usa, né, o translator lá, mas agora eu posso conversar com outras pessoas. Eu não sei falar japonês, mas eu posso ir para o Japão com segurança e falar com qualquer pessoa lá, através do meu celular, online. Quer dizer, as fronteiras se estreitaram enormemente. Manufatura inteligente, que é um assunto que eu sei que interessa a muitos aqui. E nós já temos várias empresas em Novo Hamburgo trabalhando com IA e manufatura inteligente, com IoT. Então, assim, está muito fácil fazer isso. Previsão de demanda, análise de sentimentos e novas a cada dia. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 30 dias foram lançados novas 2.000 IAs. 30 dias. É absurdo, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é que já usa IA? Ó, quem não levanta a mão é que não sabe que usa. Tenho certeza que todos usam. Tenho certeza. É quase impossível que alguém não use. E aqui eu vou trazer, então, né, a última onda da inteligência aqui, que foi o ChatGPT. É uma comparação de quanto tempo as ferramentas que estão no mercado, as ferramentas digitais, levaram para atingir 1 milhão de usuários. Olha só, 1 milhão de usuários, o ChatGPT atingiu em 5 dias. Então, eu imagino que todos aqui já, se não estão usando, já ouviram falar pelo menos nele, né? E olha só,
ele atingiu 100 milhões de usuários em 2 meses. 100 milhões de usuários em 2 meses. Esse produto foi lançado em final do ano passado, meados de novembro. Então, em dezembro, janeiro, no início do ano, eu já estava com 100 milhões de usuários. Essa informação não existe atualizada, né? Eu tentei conseguir essa informação nas IAs ontem, de todo jeito, né? Ludibriá-las para me dar a informação do número de usuários, não está disponível. Obviamente que é uma informação estratégica, tem muita gente trabalhando para dominar esse mercado. Então, mas enfim, de qualquer maneira é surpreendente, né? Em 2 meses ter 100 milhões de usuários, uma ferramenta nova. Bom, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre a história da IA agora. A IA, ela começou, o primeiro projeto sério foi em 1950. Sempre existiu, né? Na minha época de faculdade já se falava do teste de Turing, que era um teste simples. Eu tinha que criar uma inteligência, era o desafio que os engenheiros e cientistas de inteligência tinham, que era, eu tenho que fazer um chat, na época chamava-se teletipo, ou teleprompt, né? Fazer um teletipo, eu tinha que conversar com um computador e com uma pessoa ao mesmo tempo e tinha que descobrir quem era a pessoa e quem era humano. Se passasse nesse teste, era uma inteligência artificial. A gente passou isso agora e superou em muito. Tem joguinhos hoje fazendo isso, né, para tentar adivinhar quem é. E olha, é quase que impossível realmente conseguir separar um do outro. Mas por que eu trouxe um pouco dessa história? Porque muita gente está olhando para a IA hoje e está achando que é uma coisa nova. Agora é o futuro, vou ver como é que vai funcionar. Não, ela já está no nosso meio. A gente aqui não sabia. Então, se a IA não é algo novo, por que tanto espanto? Alguém sabe responder isso? Por que tanto espanto? Por que agora todo mundo fala sobre IA, se a gente está desenvolvendo isso desde 1950, né? Tanto tempo. Porque ela é acessível e grátis para todo mundo. A gente tem uma mudança no mindset mundial, que todo mundo está mais inteligente. Na minha concepção, o mundo precisava disso, precisava de mais inteligência. Eu precisava de mais pessoas inteligentes, menos massa de manobra, pessoas que pudessem ser iludidas facilmente. E quando eu passo a ter uma inteligência artificial que me dá a capacidade de construir coisas que eu não tinha capacidade antes, eu até vou fazer um desafio para vocês, se o Diogo me permitir aqui, que nunca foi feito. Eu desafio vocês que eu respondo qualquer pergunta sobre qualquer assunto hoje aqui nesse palco. É desafiador, né? Eu perguntei para o ChatGPT antes assim, posso fazer essa provocação? E ele me garantiu que ele vai me dar a resposta certa. Então, eu estou com umas costas bem largas aqui. Mas é isso, cada um de nós agora pode dizer... Eu vou botar a mensagem que eu coloquei aqui, né? Ela é provocativa, né? Mas o que mudou de 400 anos antes de Cristo para hoje? Todo mundo conhece essa frase, né? E para mim, é uma provocação minha, para continuar a provocação da pergunta, que tem que mudar isso. Né? Só sei que nada sei, só sei que nada sabia. E o que ele estava dizendo lá? O fato dele saber que nada sabe, coloca ele em vantagem sobre aqueles que sabem, acham que sabem alguma coisa. Agora com a IA, isso muda completamente. E se eu conseguir hoje mudar o mindset de vocês aqui, eu estou satisfeito, porque nós temos que sair daqui com uma mentalidade diferente. É um novo mundo que vem pela frente. E aí, né, eu ousei colocar uma frase aqui, criar uma frase, né? E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que não querem inovar.
Eu sempre bati muito aqui na CI, na casa, sobre a questão das pessoas serem resistentes à inovação, terem dúvidas sobre inovação, não quererem inovar, né? E agora eu posso afirmar que quem não inova é porque não quer. Não tem mais desculpa. A informação está disponível, a inteligência está disponível. Então, quem disse assim, eu não estou inovando é porque eu não quero inovar. Tá feita a provocação, tá bom, gente? Bom, aí eu quero colocar mais alguns pontos aí. Por que que isso é importante? Primeiro que, assim, é óbvio que eu não sei tudo, mas eu sei quem sabe. E eu tenho os melhores especialistas do mundo à minha disposição, 24 horas por dia, grátis. Imagina uma criança na pré-escola, que está aprendendo a fazer continha de matemática, que está aprendendo português, que está aprendendo ciência, geografia. Ela tem um professor particular dentro de casa, 24 horas por dia. Ela pode chegar nessa inteligência e dizer assim, me ensina a fazer conta de divisão passo a passo. E aí vai explicar para ela, passo a passo, como é que ela faz uma divisão. Me ensina a conjugação verbal, passo a passo. Como faz uma criança de 10 anos. E a inteligência artificial vai se comportar como um professor que ensina uma criança de 10 anos a aprender aquele conteúdo. Então, imagine como vão ser as crianças a partir de agora. Né? O Bill Gates falou ontem que ele acredita que as crianças, as novas crianças agora, vão começar a falar com 18 meses. Desculpa. Escrever com 18 meses. De falar, já falam, né? Elas já vão ter aprendido a escrever com 18 meses de idade. E muitas vão fazer conta já, né? Se elas tiverem maturidade para isso. Então, o que mais? Eu vejo pessoas me perguntando sobre emprego. Ah, mas eu vou perder meu emprego. Não. Talvez a profissão que você tem não exista mais. É isso que eu tenho que preocupar. Será que a minha profissão, ela vai continuar existindo? Será que a forma de ensinar vai continuar como é hoje? Será que a forma de trabalhar vai continuar como é hoje? Então, assim, as nossas profissões têm que ser reformatadas para funcionar com inteligência artificial. Então, certamente que todas as profissões vão ser transformadas, elas vão ser muito facilitadas, na verdade. A gente passa a ter dentro das nossas empresas especialistas que fazem tudo aquilo que a gente fazia, consultores, engenheiros, né, e todo tipo de profissional que eu precise. Bom, aí alguns devem estar perguntando assim, puxa vida, como é que eu acompanho tudo isso? É muita coisa, não é verdade? Não se preocupem, ninguém vai conseguir acompanhar. Não é um problema individual de vocês. Eu não consigo acompanhar e não conheço ninguém que consiga acompanhar a velocidade exponencial que as coisas estão mudando. Porque a IA aprendeu a aprender. Ela aprendeu a criar novas IAs. Então, o limite disso, né? Imagina, eu tenho um exército de IAs, eu não tenho uma IA, eu tenho um exército de IAs criando novas IAs, aprendendo cada vez mais todos os dias. E está ajudando nessa curva aí de crescimento tecnológico. Então, assim, é realmente uma curva muito grande, né? Uma mudança muito grande que a gente está vivendo, mas sem sustos, isso é ótimo, tá? A gente já vai ver. Vamos em frente? Bom, vamos aprender um pouquinho rapidamente agora como que ela funciona. Eu coloquei um monte de siglas aqui. Eu não quero que vocês aprendam o que significa cada uma dessas siglas. Mas elas são as principais expressões usadas hoje no mundo da inteligência artificial. E eu sublinhei algumas palavras. Então, assim, quando eu falo inteligência, obviamente que está mais clara a coisa, mas o GPT, basicamente, é uma inteligência que foi pré-treinada. Então, o que ela sabe, o que ela responde, para vocês terem uma ideia, o ChatGPT,
usou 30 mil pessoas durante praticamente 4 meses para ensinar ela a responder tudo o que ela responde hoje. Então, imagina, são 30 mil pessoas das mais diversas áreas treinando o ChatGPT a aprender o que ele sabe responder. As redes neurais, de novo, elas aprendem. Rede neural eu posso usar dentro de uma fábrica, né, e mostrar um processo sendo feito manualmente e depois pedir para ela repetir esse processo. O Deep Learning, de novo, treinamento, ele depende de treinamento. Machine Learning começou a mudar. O Machine Learning começou a mudar, porque ela começa a aprender. Quando eu falo de treinamento, eu estou ensinando o que eu quero que ela faça. Quando a inteligência artificial começa a aprender, ou ainda pior, ela começa a compreender, começa a ficar um pouco mais complicado, porque eu já não sei mais o que ela sabe, porque ela sabe mais do que eu ensinei. E aí eu chego no estágio maior, que é a inteligência geral, que é o que os vários cientistas tentaram extinguir na semana passada, né? Eles queriam que fosse encerrado o estudo da AGI, porque ela não só aprende, como ela aplica o que ela aprendeu. Então, ela começa a crescer exponencialmente o que ela pode fazer. Bom, quem já ouviu falar em prompt? Talvez essa seja a coisa mais importante da inteligência artificial. O prompt é basicamente o que a gente faz no dia a dia quando a gente vai estabelecer uma conversa. Quando eu converso com um dia, eu já sei o que eu posso conversar. Se eu falar com a Fátima, eu sei que assuntos, como é que ela pensa, como é que se comporta. A gente se conhece desde pequenininho, então a gente já se conhece há bastante tempo. Tem um prompt estabelecido. Nós já sabemos, tem um protocolo de comunicação. Quando eu falo com a IA, ela não sabe quem eu sou, ela não sabe quanto eu conheço daquele assunto que eu estou conversando. Então, ela começa com o básico. Agora, se eu quero conversar um assunto profundo de IA, eu quero bater um papo contigo, mas veja bem, eu sou um expert em inteligência artificial, eu sou um estudioso de matemática, de ciências, e eu quero que tu me responda tal coisa. Eu criei um ambiente, um prompt, para poder fazer uma comunicação e aquela conversa ter um conteúdo. Porque poderia ser uma criança de 10 anos, e o tipo de resposta tinha que ser completamente diferente. Então, eu vou dar um exemplo de novo aqui, né? Eu pedi para a IA lá, o primeiro prompt que eu fiz, o que é um prompt? Ela me respondeu o que é um prompt. Aí eu disse, cara, ficou muito complicado isso aqui. Me fala objetivamente o que é um prompt. Ela me deu a segunda resposta. Então, essas perguntas em vermelho são os prompts. Claro que eu fiz um prompt bem simples, né? Mas para dar um exemplo, quando eu coloquei objetivamente, ela objetivamente me respondeu. Aí eu fiz um outro prompt agora, para dar uma ideia de onde a gente pode fazer e onde a inteligência artificial pode chegar. Eu pedi para ela assim, faça uma tabela para mim, que tenha PIB, inflação, Selic e juro real. Porque eu sabia que ela não ia chamar a tabela de juro real. O que ela fez? Ela gerou uma tabela para mim. Isso tudo aconteceu em, sei lá, 5 segundos. E ainda me explicou lá embaixo que ela calculou o juro real reduzindo a inflação e a Selic. Se eu tivesse que pedir para um auxiliar, uma secretária, uma tabela dessas, ela ia me levar algumas horas para conseguir a informação. Só que eu não tenho um assistente para fazer isso para mim. Eu tenho milhares, porque eu pergunto quantas perguntas eu quiser, sobre o assunto que eu quiser. Então, assim, tudo ficou muito mais fácil no nosso dia, no nosso trabalho, né? E olha só, a pergunta que eu fiz é o meu prompt, né? O que muda isso, gente? Na nossa cultura. Pensem bem, o que mudou? O que é diferente do que a gente fazia até hoje? O que acontece a partir de agora? Tem uma coisa que é sutil a diferença. Mas é muito importante entender isso. Não importa mais a resposta. Inteligência
Não é mais aquela pessoa que lembra os nomes, que sabe os afluentes do Rio Paraná, que sabe em que ano que aconteceu a Revolução. Inteligente agora é aquela pessoa que sabe fazer a pergunta certa. Porque as respostas estão disponíveis em todo lugar. Perceba a mudança? Todo mundo tem a resposta. Eu tenho que saber perguntar agora. Então, os alunos na escola eles vão começar a aprender a fazer a pergunta certa. Porque pergunta errada, a resposta é errada, né? Temos que mudar esse mindset nosso, né? O que eu tenho que aprender agora é como minerar a informação. Ela está lá. E isso cria uma nova mudança. Se a gente olhar para as nossas redes sociais hoje, mudou muita coisa. Quando as pessoas ganharam poder de gerar conteúdo. Primeiro mudou lá quando veio o Google, né? Que eu tinha como conseguir informação que eu não tinha acesso antes. Depois, com as redes sociais, as pessoas ganharam poder porque elas podiam produzir conteúdo. Muita M gerada também, muita fake gerada também, mas está aí. As pessoas ganharam poder. Agora, todo mundo tem mais inteligência. Eu vou falar de novo, o que mudou de 1950 para hoje, que é hoje a IA está disponível para todo mundo, grátis. Isso muda esse cenário. Vamos em frente. Mas, Cris, como eu prometi lá na nossa reunião, eu disse assim, gente, se vocês acham que o IA, o ChatGPT é revolucionário, esqueçam. Ele não é nada perto do que é o AutoGPT. Isso sim, essa tecnologia sim, vai mudar tudo que a gente conhece sobre os negócios. Se o GPT já era importante, prestem atenção nesse negócio aqui. Além de tudo, além de ser muito mais poderoso que o GPT, que o ChatGPT ou que o chat do Bing, né, que é o GPT 4.0, o AutoGPT, ele executa com inteligência artificial o que eu quiser. Então, eu poderia dizer o seguinte, eu perguntei antes lá para o chat sobre a Selic e o juro real. Eu poderia dizer assim, AutoGPT, faça uma campanha de nível nacional nas redes sociais, em todas as redes sociais, com uma campanha para reduzir o juro real. E ele vai pesquisar o que as pessoas estão falando sobre esse mercado, vai promover quem fala a favor do juro real, vai criar artigos, conteúdos e vai publicar nas minhas redes sociais sobre esse assunto. E depois vai me dar um feedback do engajamento e um resumo dos comentários das pessoas sobre esse assunto para me ajudar a fazer um contraponto desse assunto, com zero de esforço meu. Eu posso pedir para o AutoGPT o seguinte, vasculha a vida do Diogo. Diogo, tu é a bola da vez, né? Vasculha a vida do Diogo e me traz a informação do que ele gosta. Eu quero comprar um presente para ele, eu tenho que descobrir. Aliás, faz o seguinte, já vasculha, descobre, já compra. E manda entregar na casa dele, que eu nem sei onde é. Ele vai descobrir o endereço e vai entregar lá. Ou seja, eu passo a ter um secretário, uma secretária, N, à minha disposição. E mais, essa ferramenta ela é open source. Open source significa que qualquer um tem acesso, qualquer um pode copiar e modificar e criar o seu próprio AutoGPT. É por isso que eu falei antes que, nos últimos 30 dias, foram criados 2.000 novas ferramentas de IA. Você já deve estar imaginando assim, né? Cara, agora não faço mais nada, né? Me pediram alguma coisa, já sei que comando. Eu diria que quase não tem limites. No mundo digital, praticamente não tem limite. Isso é resultado da AGI, né? Aí eu pedi de novo lá para a IA, então. Está vendo que eu estou usando outra agora, estou usando a do Bing, né? Me responda aí o que é o AutoGPT.
né? Porque a diferença de uma para outra é, antes eu podia fazer um chat e ele podia me dar resposta. Agora, ele pode interpretar a resposta e fazer ações, executar atividades. E isso está disponível ainda grátis. Bom, vamos lá. Vocês sabem que assunto que a gente está falando aqui, né? O assunto até aqui é como funciona a IA. Eu estava tentando explicar para vocês como funciona. Eu falei das siglas, falei do prompt e falei do AutoGPT. Agora, olha só essa resposta aqui, que era o meu entendimento, mas eu fiquei feliz de ver essa resposta anteontem. O CEO da Google, que é um dos grandes investidores em IA, ele disse o seguinte, em resumo, tem coisas que a IA está aprendendo que nem nós entendemos como. Nem nós entendemos como ela está conseguindo fazer isso. Então, assim, os próprios criadores da inteligência ficaram surpresos porque alguém fez uma pergunta numa língua que ele não tinha sido treinada e ela foi lá e aprendeu aquela língua, buscou conteúdo sobre aquela língua e aprendeu sozinha aquela nova língua. Né? Isso vai um pouco além disso, né? Eles chamam isso, os engenheiros que desenvolvem, chamam isso de caixa preta. Aí um repórter, né, perspicaz, perguntou assim, Douglas, que é o repórter, né, perguntou para o CEO da Google, né, Sander, vocês não têm medo de colocar no mercado um produto que nem vocês controlam? E aí ele respondeu assim, bom, a gente também não controla o cérebro humano. Até hoje a gente não entende como funciona o cérebro humano. E o que a gente está tentando criar aqui é uma inteligência, né, que emula o cérebro humano, ou que pelo menos tenta simular um cérebro humano. Então, quando eu me propus a explicar o que era, né, ou como funciona a inteligência artificial, eu tentei dar um compêndio maior, mas de fato ela está evoluindo numa velocidade tão grande que não se tem controle total sobre tudo que está sendo construído, até porque tem vários e vários laboratórios desenvolvendo inteligência artificial. Bom, meu tempo está se esgotando aqui, mas vamos falar um pouco sobre os desafios da IA. Eu acho que o maior desafio é a regulação internacional. Né? Tem alguns órgãos tentando fazer regulação, mas não adianta fazer que nem a Itália fez. A Itália proibiu o uso do ChatGPT na Itália. O que acontece? A Itália vai ficar para trás. Porque se o mundo todo está usando inteligência artificial, e está evoluindo e avançando, e eu proíbo, um país é proibido de usar, o que acontece? Ele vai ficar muito para trás. Porque a educação dele vai fazer, a produtividade dele. Vocês imaginam o que as empresas nossas podem ganhar em produtividade usando o AutoGPT? É absurdo, é incalculável. Dá para fazer talvez 10, 20 vezes o que a gente faz hoje. Para ser modesto, né? Então, os desafios são o ataque de segurança cibernética, porque essa inteligência... Vamos fazer uma relação com o ser humano. Seres humanos, tem pessoas inteligentes que usam inteligência para o bem, e tem seres humanos inteligentes que usam inteligência para o mal. Essa inteligência, ela também pode ser usada para o bem, e também pode ser usada para o mal. Esse é um desafio. Né? A regulação vai regular quem trabalha para o bem. Outro desafio. Né? Rolou uma carta, há poucos dias, de alguns cientistas querendo segurar por 6 meses o desenvolvimento da inteligência artificial geral. Mas não avançou por quê? Porque a China, Coreia do Norte e Rússia não aceitaram. Óbvio, né? E o outro desafio, desculpa. O outro desafio da inteligência artificial é processamento. A grande vitória agora, porque tudo isso tem que ser processado, para vocês terem ideia, hoje, para fazer uma pergunta dessas que eu fiz para o ChatGPT, uma pergunta, para ele entender a pergunta, interpretar o que eu quero e responder, em 1 segundo, ele precisa de 8 CPUs, que eu chamo de GPUs, né, que são um grupo de
de CPUs. Precisa de 8 capacidade de processamento dessas para fazer uma resposta em 1 segundo. Outros desafios, então, vai acabar com muitos empregos e vai gerar outros melhores. Algumas profissões vão ser extintas e outras vão nascer, muitas outras vão nascer. Gente, nada de pânico, porque assim, isso sempre aconteceu. Aconteceu quando veio eletricidade, aconteceu quando veio motor, aconteceu, enfim, em todas as vezes. É mais uma revolução e nós vamos ter uma vida também melhor, como aconteceu nas outras revoluções. A educação vai mudar de novo. Né? Ela mudou, assim como ela mudou quando lembra? Eu passei por essa época e não podia levar a calculadora para a escola. Era tão triste. Né? Hoje é comum, né? Mas mudou com a internet, com o Google. Né? E a outra, ela pode massificar a inteligência e a desinformação. Hoje de manhã, agora antes de vir para cá, eu peguei a inteligência, peguei o meu celular, eu tenho ali instalado o app da IA, e perguntei assim, falei com ela, né? IA, quais são as últimas novidades de inteligência artificial agora? E ela me respondeu que Elon Musk, vocês conhecem o Elon Musk, né? O cara que deu ré no foguete, que não tinha ré, ontem ele lançou o TrueGPT, que é o GPT da verdade. Ou seja, ele criou um moderador da inteligência artificial, porque justamente ele é um defensor, né? Ele comprou o Twitter com esse propósito de bloquear fake news, de acabar com tudo aquilo que ele considera, né? Porque esse é um problema, né? Correto ou não correto. Mas, quando coloca isso numa inteligência artificial, isso é validável. E talvez isso seja uma solução para o nosso planeta. Né? Se nós tivermos um consenso de que tem que ter alguém realmente neutro, né? Que é uma máquina que não vai ter viés, que não vai ter interesses pessoais e que vai realmente poder agir de uma forma que algum entenda que é mais verdadeiro, que é mais provável. Porque o grande problema da censura é isso. O problema não é a censura, eu acho que tem que ter alguma censura, mas é quem define o que é censurado e o que não é censurado, né? Quem define é o problema. Mas, enfim, a última novidade é essa, tá? Né? Ele decidiu fazer, vamos ver o que vai dar. Aqui o Bill Gates falou, né, que as crianças vão estar lendo em 18 meses, e o custo hoje do GPT por dia, para deixar o GPT rodando hoje, cada dia custa $700 mil. 3,5 milhões de reais por dia para manter essa máquina que faz esse processamento rodando. E isso é grátis. Não é grátis. Nós estamos ensinando essa máquina também a como interagir, a como conversar, a como evoluir, como avançar. Né? Mas também tem interesse comercial, porque tem vários, né? A Microsoft botou $10 bilhões nesse produto para criar poder ter o Bing, né? Então ela é praticamente, né, é uma das maiores donas do ChatGPT, e ela conseguiu superar ou avançar em frente ao grande concorrente deles, que era o Google, graças a isto, né? Porque eles colocaram rapidamente essa inteligência lá. Bom, aí a gente tem outra questão moral para resolver também, que existe um site que chama Moral Machine, que as pessoas podem votar lá, né? Qual a decisão que vocês tomariam? Porque quando um carro é totalmente autônomo, alguém tem que tomar uma decisão, né? E a informação está lá embaixo, ó. 92% dos acidentes de trânsito deixam de existir com um motorista autônomo. Então, eu reduzo em muitos acidentes. Mas tem 8% que continua acontecendo. Quem que é o culpado? Aí nós temos que perguntar assim, vale a pena pensar no culpado de 8%, reduzir 92%? Ou não? É um dilema, né? Mas tem dilemas piores, tipo assim, a IA está dirigindo um carro, ela fez todos os cálculos possíveis, chegando à conclusão, mato
aquelas pessoas de idade que estão atravessando a rua ou mato as crianças? As pessoas estão votando, então quem tem mais idade se cuide na rua. E aqui é uma outra decisão, né? Agora ele tem que decidir. Fez todos os cálculos, tem duas decisões. Mata o passageiro do veículo ou mata o pedestre? Quer dizer, qual é a decisão que a IA tem que tomar? Outro problema polêmico, né? China, quando eu coloquei essa matéria, a China estava fazendo isso, agora eu descobri que já tem a China, a Venezuela e a Coreia do Norte, que estão com apresentadoras âncoras digitais, que foram treinadas. Elas dizem exatamente que alguém manda, sem reclamar, sem questionar. Imagina o perigo que é isso, né? E aqui, para encerrar, então, os desafios, para a gente falar dos benefícios, porque meu tempo acabou. O CEO da OpenAI, que é quem fez o ChatGPT, diz que tem um pouco assustado com a capacidade da IA, e ele colocou algumas premissas lá para poder resolver. Vamos para as oportunidades, então. De novo, esse texto aqui é gerado pela IA, então não tem nada de novo, todo mundo tem acesso. Mas a última frase lá é importante, né? A AutoGPT pode trabalhar no mundo digital interagindo com o mundo real. Então, acho que essa é a maior mudança que a gente vai ver a partir de agora, né? Primeiro, que ele trabalha 24 horas por 7, sem descanso, sem férias, sem... né? Tudo mais. Quais as oportunidades que a gente tem? Eu posso melhorar o fluxo de trabalho, manutenção preditiva, melhorar o controle de qualidade, detecção de falhas, análise de dados que as pessoas têm dificuldade de fazer, né? Passam muitas informações que eu não faço uma análise. E esses são somente alguns dos benefícios que eu posso ter, mas eu tenho milhares de novas IAs todos os dias. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente poder se inspirar e olhar para o nosso negócio assim, como que eu uso isso no meu negócio? Então, tem uma IA lá que cria apresentações automaticamente. Eu podia dizer assim, cria uma apresentação completa. Ela cria a imagem, cria o texto, cria o conteúdo, cria um vídeo. Eu tenho IA que edita vídeo. Alguém já tirou uma foto que não gostou e tentou ajustar a foto? Difícil, né? A gente nunca está satisfeito. Agora eu posso falar para a IA dizer assim, tira as rugas, bota um olhinho mais brilhante aí, tira a papada, melhora o cabelo. Eu vou falando e ela vai melhorando a foto. Eu posso falar e criar um vídeo. Eu posso editar o vídeo que eu tenho, mas eu posso criar um vídeo que não existe. Ou eu posso pegar um vídeo da Cris, mudar o santo agora, né? E dizer assim, me coloca a Cris aqui falando sobre física quântica. E ela vai fazer uma palestra sobre física quântica. Ou qualquer outra coisa. Criar marca, logotipo, papelaria. Eu posso criar um site novo, eu posso criar uma... Quem tem dificuldade de fazer uma planilha, criar fórmulas na planilha, fórmulas complexas entre planilhas, entre dados. Agora eu posso conversar com a planilha e dizer, cria uma planilha que encontra os maiores valores que eu tenho por produto e faz um sumário dessas informações de um gráfico de barras para mim entender a tendência de mercado. E ele vai criar as fórmulas e os gráficos sem nenhum esforço manual ou cerebral. Eu posso criar um site novo, mas eu vou avançar, né, porque tem muitas ferramentas. Se vocês perguntarem para o chat quais são as últimas ferramentas de IA, ele vai mostrar para vocês. Gente, quem não acessa ainda, é muito fácil, tá? É só entrar lá. Eu tenho usado mais hoje o Bing da Microsoft, porque é aqui está usando o GPT-4, que é mais moderno, né, e que dando uma resposta melhor, e ele interage com a internet. O ChatGPT ele foi treinado até 2021,
e parou ali, ele não tem informações mais atualizadas. E o Bing, ele está interagindo com a internet, então ele está se atualizando constantemente, né? Então é o que tem. Tem várias outras que lançaram, mas as experiências que eu tenho tido nesse momento têm sido melhor com essa, então é uma bela de uma experiência. Tem assistente de ERP, né, dentro do software de gestão empresarial para administrar e poder tirar relatório, fazer consultas, entrar dados, entre várias outras ferramentas. E aqui, de novo, né, avaliando mais algumas informações, olha só, crie uma startup com IA. Ou seja, alguém entrou lá, criou um aplicativo e disse, olha, eu quero criar uma IA, eu quero criar uma startup que tem um aplicativo que ajuda as pessoas a falar melhor em público, montar uma palestra melhor e treinar o discurso da palestra. A IA criou o site, criou um espaço para as pessoas se inscreverem, fazer assinatura, fez divulgação nas redes sociais e criou o aplicativo. Em 3 minutos ele tinha uma startup criada. Está lá? Então, assim, claro que é um aplicativo simples ainda, né? Mas assim, a evolução que isso está acontecendo é muito grande, dá para fazer coisas ilimitadas. Bom, para que a gente concluir então aqui, nós temos muita IA evoluindo, as Big Tech, são as grandes empresas de tecnologia, estão investindo pesado, todas essas empresas aqui já estão com ferramentas de IA bastante desenvolvidas, a China está muito avançada, a gente ainda não tem informação, e tudo que eu estou colocando aqui é só aquilo que é público, tem muita informação, tem muita IA que está sendo usada de forma privada, em laboratório, talvez por exércitos e outras, né, investidores que a gente não tem acesso. Mas aquilo que a gente tem acesso já é extraordinariamente bom. Alguns avanços da IA para a gente encerrar então a apresentação. Nós vamos poder ter palestras, show, desfile de modas, já tem uns ensaios de desfile de modas, onde o desfile é virtual, holográfico, e todas as pessoas que estão assistindo estão sendo filmadas, ele está analisando a expressão das pessoas e fica mudando o modelo de acordo com a expressão das pessoas, se as pessoas estão gostando ou não. Então ele vai fazendo a moda, construindo a moda online em tempo real. Fizeram um show com um elefante bailarino, né? Pegaram uma bailarina, uma menina bailarina, filmaram ela, e disseram, agora pega um elefante e faz fazer os mesmos movimentos. A gente tem um elefante bailarino. A questão que eu falei, né, dos caça militar, então provavelmente as próximas guerras, se forem físicas ainda, provavelmente elas serão totalmente digitais, que eu acho bom, né, menos mortes. Mas mesmo assim, se tiver que ter os pilotos de caça já não são mais humanos. Os ciberataques, né? A gente tem ciberataque, mas tem cibersoldados também para fazer a defesa digital. Low code IA. Aliás, isso é uma coisa importante. Eu tenho escutado muito assim que low code mais IA vai ser disruptivo no mercado. Ou seja, agora, a IA já está programando, mas agora juntando low code, que é uma forma rápida de programar com a IA, deu um casamento perfeito, porque a IA precisa de menos esforço para programar rapidamente. E isso vai fazer uma disrupção muito grande. E, por fim, livros, filmes ilimitados, personalizados. Hoje, 10% dos livros que estão para a venda na Amazon já são gerados por IA. Então, quem, né, tem aquela história lá de tem que fazer na vida, fazer um livro, está muito fácil. Eu penso, ChatGPT, cria um livro para mim. Então, quem não fez ainda... Bom, a última lâmina, então, né, é um resumão, assim, porque muita gente fica assustada com isso, tem muita gente gerando pânico, né, sobre esse assunto. O que eu tenho a dizer é o seguinte, todas as tecnologias, todas as revoluções tecnológicas que a gente teve até hoje, desde a época da roda, do fogo, da eletricidade, da máquina a vapor, da internet, do smartphone,
elas foram positivas e acabaram, por fim, melhorando as nossas vidas. E eu acredito que essa também vai ser assim. Tudo leva a crer que sim. Eu tenho menos trabalho, menos pressão, menos estresse, mais produtividade, mais saúde. Produtividade gera riqueza, né? Os países mais ricos são os mais produtivos. Então, assim, eu entendo que a gente tem um grande salto aí. E, para concluir, uma frase assim, né? Sem pânico. Estamos vivendo tempos modernos, emocionantes e mais inteligentes. Muito obrigado. Maravilha. Ou não, né, Robson? Quando o Robson chegou aqui, eu disse, chegou o terrorista. É ou não é verdade? Espero que não. Né? A gente ficou mais assustado do que qualquer outra coisa. Então, realmente a brincadeira do terror, do terrorista é nesse sentido. Talvez, né, Robson, o que a gente mais teve de mudanças daquelas outras inovações, outras tecnologias para hoje, é o acesso e a velocidade. A gente lembra quando a internet foi socializada, foi de livre acesso, diziam que uma criança de 10 anos de idade tinha mais informações na palma da mão, na época não era na mão, né? Na época era na tela do computador, do que anos atrás, antes da socialização da rede, tinha o presidente dos Estados Unidos. Também assustou, mas aqui a velocidade, num dos gráficos que tu mostraste ali, ela é imensa e o acesso cada vez está mais fácil e mais em conta. Eu vou pular as perguntas pelo adiantado da hora, a gente envia para o Robson, depois devolve para quem fez o questionamento. Perguntas ainda podem ser enviadas no nosso formulário depois de avaliação, que é muito importante, eu gosto de lembrar, né, rapidinho para responder, avaliação do que acharam dessa palestra, sugestões de próximas palestras e pode fazer uma pergunta ali também. Eu gostaria só de trazer um questionamento, Robson, que se tu puder responder assim, em 30 brevemente. segundos, é sobre o controle dessas ferramentas, né? Por exemplo, daqui a pouco o Elon Musk vai colocar um filtro lá que ele quer direcionar a informação para um lado ou para outro, né? E não há o risco de se ter um direcionamento, né, dessas ferramentas de inteligência artificial? Quando eu coloquei a lâmina lá, onde eu mostrei que tem várias, né, várias empresas criando inteligência, isso cria uma segurança um pouco maior, porque não tem um dono. O Elon Musk está criando o que ele está chamando de GPT da verdade, né? Mas é a dele. Se eu consultar o GPT, não vai estar submissa a essa. Então não tem um dono da internet. Agora, se eu acreditar nele, eu quiser saber se é verdade ou não, e for uma fonte confiável, então, se for confiável, eu vou consultar. Se não for confiável, vai perder. Então, acho que é muito isso, né? O cérebro humano está sendo imitado pela inteligência artificial. Então, ele está aprendendo. Então, assim, existe um limite, né? O perigo, talvez, que possa existir é até quando que a inteligência artificial vai ser maior que a inteligência humana? Né? E isso, algum laboratório pode ultrapassar essa barreira sem perceber. Mas, de qualquer maneira, assim como a gente falava sobre transformação digital, né? O mundo precisa das pessoas, e precisa das pessoas vivendo, trabalhando e consumindo, porque não faz sentido a inteligência sozinha. Então, as pessoas vão ser preservadas, elas precisam existir para o mundo continuar funcionando. Então, a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Muito bom, Robson. O que a gente tem que fazer é o que te disse que veio fazer aqui hoje o nosso ex-presidente, que eu agradeço a presença, o seu Hernani Reuter, né? Que eu tenho que aprender, e estou muito em casa, já me aposentei, então eu vim aqui para aprender. O que a gente tem que fazer é isso, né? É aprender sobre essas novas tecnologias. Eu disse para o senhor Hernani, muito bom tê-lo aqui, um prazer. Né? Ele disse, não, eu estou muito em casa, eu tenho que aprender sobre isso, não posso perder isso. Muito bom, parabéns. É um belo exemplo à sociedade. Isso aí. Parabéns. Obrigado, Robson.